Graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário. Quero te agradecer por estar aqui comigo, por separar esse momento tão precioso do seu dia para buscar a presença de Deus através da meditação na palavra. Começar o dia com Deus faz toda a diferença no nosso dia e na nossa vida. Eu costumo dizer que é na constância da busca diária que a nossa fé é fortalecida, que a nossa mente é renovada e que os nossos passos são direcionados. Foi Jesus mesmo quem disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso hoje eu quero te convidar a meditar no Evangelho na primeira carta de João, lá no final da Bíblia, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Então desacelera os seus pensamentos, acalma o seu coração e volte a sua atenção para Deus. Deixa de lado qualquer preocupação por um instante. Respira e permita que a sua presença e que a presença do Senhor se interajam, que o Senhor envolva a sua mente, envolva o seu espírito. Afinal de contas, esse é o seu momento diário com Deus. Então abra a sua Bíblia se você estiver com ela em mãos. Se você não estiver, não tem problema. Basta você prestar atenção aqui em mim enquanto eu leio a palavra, que você vai entender a partir do momento em que eu explicar. Primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do versículo 5, João diz o seguinte: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar só mais uma vez, pedindo ao Senhor a iluminação e o discernimento do alto, porque nós lemos a palavra, mas quem nos dá entendimento é o Espírito Santo de Deus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder conhecer a tua palavra, de ter acesso à tua mensagem, Senhor. Nós pedimos que o teu Santo Espírito nos abra os olhos, os ouvidos espirituais e que nos conduza em entendimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A primeira informação importante que João nos traz nesse capítulo, a partir do versículo 5, é que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Isso significa que Deus só faz o bem, que dele só provém coisa boa, que Deus é luz, que Deus não é trevas e dele não pode vir coisa ruim. Quando eu converso com as pessoas, eu falo que todos nós devemos fazer uma autoanálise, uma sondagem diária da nossa mente, das nossas emoções, do nosso coração. Porque tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que a gente pensa e que a gente sente e que não provém da luz, não vem de Deus. Tudo aquilo que não é de boa fama, tudo aquilo que não conduz a praticar o bem, não vem de Deus, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. A carta de Tiago, no final da Bíblia, ele faz menção a provas e tentações. E Tiago, ele escrevendo, ele diz o seguinte: porque Deus ele não tenta ninguém, Deus prova. Mas qual que é a diferença? Quando Deus prova as pessoas, ele nos submete a situações, a circunstâncias da vida para que nós cresçamos, para que a gente amadureça em conhecimento da palavra, em entendimento e na prática da vida diária. São situações para nos levar ao crescimento espiritual e não à queda. E todas as vezes que nós nos deparamos com situações na vida em que o que nos apresenta é uma oportunidade de errar, de pecar e de cair, isso não vem de Deus. Isso não é prova, isso é tentação. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade, você é uma pessoa impaciente, você tem dificuldade com lidar com outras pessoas, Deus vai colocar no seu caminho pessoas para provar você na sua paciência, para que você desenvolva resiliência, porque isso é uma forma de amor ao próximo. Deus vai colocar no seu caminho situações difíceis para que você tenha paciência, bom ânimo, porque é um atributo que você tem dificuldade de praticar.
Ele não vai colocar no seu caminho pessoas ou circunstâncias que vão levar você a ser tentado e a cair na tentação e a pecar, porque ele jamais desejaria que você se afastasse dele. Deus busca comunhão, Deus busca relacionamento. E o pai que ama o filho e Deus ama os seus filhos, ele disciplina. A Bíblia fala que não existe pai que não corrija o filho, e é por isso que Deus muitas vezes nos disciplina e a gente não entende, a gente rejeita a comunhão. Então eu consigo entender a partir dessa reflexão desse versículo que as coisas ruins que vêm à minha mente, ao meu coração, elas não provêm da luz. Muitas vezes nós não vemos e ao mesmo tempo nós não cremos que nós somos influenciados por forças espirituais, por forças que estão ao nosso derredor, que sondam o nosso comportamento, que faz uma análise em nós e consegue identificar quais são nossas fragilidades. Se você é uma pessoa irritadiça, se você é uma pessoa impaciente, se você é uma pessoa estourada, se você é uma pessoa maledicente, fofoqueira. As forças espirituais do mal que nós não vemos, elas são presentes. E quando elas fazem essa análise, esse diagnóstico do nosso comportamento, elas descobrem qual tipo de situação elas podem colocar no nosso caminho para nos tentar, nos colocar em situação difícil e nos levar a cair, a pecar. Quando eu não tenho lucidez a respeito disso, eu me deixo levar por esse jogo. E aí eu acabo tropeçando. E o pior, eu não discerno, eu não faço separação entre as coisas e acredito que todas essas coisas provêm de Deus, quando na verdade não vem de Deus. Deus é luz, Deus é paz. O que vem do Senhor é coisa boa, não é coisa ruim. Se você tem tido no seu coração sentimentos ruins, raiva, ódio, mágoa, rancor, inveja, ira, desejo de vingança, essas coisas não vêm de Deus. Você tem uma predisposição em enaltecer o seu ego, o seu orgulho, muitas vezes em buscar justiça própria, e as forças espirituais do mal reconhecem isso em você e influenciam o seu comportamento, as suas emoções, o seu pensamento, para que você se entregue a esses desejos. Porque esses pensamentos ruins, esses desejos ruins, é o que vai levar você a tomar atitudes ruins, atitudes inadequadas, e automaticamente ao pecado, à tentação, à queda e ao afastamento de Deus. O versículo 6 diz que se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Aqui a Bíblia apresenta um paradoxo. Aqui ele apresenta uma contradição. Não tem como você dizer que você crê, que você anda nos caminhos do Senhor, em cumprimento da palavra, se o retrato da sua vida é uma vida que não reflete luz através das coisas que você fala, das atitudes que você adota, daquilo que você sente. Porque Deus é luz e não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe. Onde a luz chega, ela prevalece. Imagina um quarto escuro, completamente escuro. Ali não existe luz, você não sabe como que é a situação ali dentro, o grau de sujeira, os obstáculos que estão ali. Mas quando um feixe de luz entra, ele começa a iluminar aquele cenário. E quanto mais luz entra, mais a luz revela o que está sujo, o que está errado, o que está fora do lugar, o que são obstáculos que não deveriam estar ali. Assim é a nossa vida. Quando a palavra entra em nós através do que ouvimos, do que lemos, do que entendemos, ela nos revela o grau de sujeira, de impureza, de obstáculos que nós precisamos remover, para que quanto mais nós removamos, mais espaço a gente dê para a luz entrar, porque essa é a intenção do Senhor. É isso que o Evangelho nos apresenta, uma oportunidade crescente de se parecer cada dia mais com Jesus Cristo, de andarmos na luz cada dia mais. Isso é santificação. Isso é muito bonito. Tem um provérbio que fala que a vereda dos justos, o caminho, a vida dos justos, de quem busca um caminho reto, íntegro, é como a luz da aurora, a luz do dia, que vai crescendo mais e mais até ser dia pleno. Imagina de manhã, quando o dia amanhece, os primeiros raiozinhos de sol começam a aparecer. Ainda está escuro, em penumbra, assim é a nossa vida, assim somos nós. E a palavra vai entrando, como pequenos raios de sol que vai nos iluminando. E quanto mais a palavra vai entrando,
Quanto mais a luz vai chegando, mais ela vai clareando, mais nós vamos nos tornando puros, claros, limpos, até que em determinado momento nós sejamos como o meio-dia, um momento em que não existe trevas nenhuma, em que a luz, o brilho da luz prevalece completamente e tudo se faz pleno. Assim é o caminho dos justos. A vereda do justo é como a luz da aurora, é como a luz que ilumina o dia. Começa devagar, começa aos poucos e vai brilhando mais e mais, e se intensificando até ser dia pleno. E eu preciso e posso reconhecer isso na minha vida. Se eu consigo ver que a luz que entra, a palavra, o pão diário, tem sido suficiente para aos poucos ir dissipando as trevas que há em mim. A sujeira, a maldade, a malícia, a malignidade, os sentimentos, as emoções ruins. E sempre há poder na palavra. O que existe muitas vezes em nós é a resistência, é a desobediência em recebê-la e em aplicá-la e em vivê-la. Muitas pessoas são apenas ouvintes da palavra e não são praticantes. E Tiago ele fala: sede praticantes da palavra. Não sejam meros ouvintes, como aquela pessoa que se olha de frente ao espelho, enxerga as imperfeições que devam ser corrigidas e não corrige. Sai de frente ao espelho e continua desajeitado, desarrumado do mesmo jeito. A palavra funciona como um espelho. Quando ela te revela as imperfeições, como a luz que ilumina as trevas, te compete a parte de corrigi-las, de tomar atitudes para ser diferente. Assim funciona o processo do Evangelho, a disponibilidade plena do poder de Deus. Mas eu preciso querer me apossar dele intencionalmente, eu preciso buscar, porque se eu buscar, ela me garante que eu vou alcançar. É isso que Jesus diz durante todo o seu ministério. Enquanto uma multidão tocava, ele em determinado momento disse: quem encostou em mim? Os discípulos não entenderam, falou: como é que o senhor pergunta um negócio desse? Está todo mundo te encostando? Só está no meio de tanta gente? Ele falou: não, alguém encostou em mim de uma forma diferente, com intencionalidade, com vontade, com desejo, porque de mim saiu poder. Então não bastava estar em volta de Jesus, próximo de Jesus, para ser abençoado por ele. Bastava e é necessário querer, desejar, buscá-lo com intenção, com vontade, querer ser abençoado, aperfeiçoado por ele. Assim funciona o processo de andar na luz. E se nós vivemos uma vida que ela externa trevas, através do que a gente fala, do que a gente faz, nós mentimos, nós enganamos-nos a nós mesmos. Só que ninguém engana o Espírito Santo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele sonda mentes e corações. Ele sabe se você está vivendo em contradição. Se nós falamos que cremos, se nós falamos, professamos uma fé, mas se a nossa vida é outra, se ela dá outro testemunho. Porque se você vive assim uma contradição, você está fora do corpo de Cristo. Porque não existe comunhão entre luz e trevas. Você não está atrelado à videira viva. Porque da videira viva de Jesus Cristo só parte virtude, só parte vida, só sai luz, não sai coisa ruim. Ele não emana coisa ruim para você. E como é que a gente faz para sair desse estado de trevas e entrar nesse estado de luz e caminhar na luz? O versículo 7 nos dá a dica, a fórmula. Ele fala: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o corpo de Cristo, a igreja, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É através do sacrifício dele, da entrega dele, do sangue dele, que você se apropria pela operação da fé e pede que a limpeza interior seja proporcionada. Nós não possuímos força, poder em nós mesmos para extirpar o pecado da nossa vida. Por mais que você creia, por mais que você queira, se você sabe quais são os pecados que você pratica, muitas vezes não está em você a força, o poder para conseguir se libertar dele. Não está. Por que é que tem muita gente que tropeça, tropeça e não vai para frente, não sai do mesmo lugar? Porque tenta resistir à tentação, ao pecado, por esforço próprio, por vontade própria. Como está afastada de Cristo, do Senhor, não consegue, permanece por muito pouco tempo fora da prática do pecado, mas não resiste e volta para ele. Porque uma vez que você é lavado pelo sangue de Cristo, pela operação da fé, da qual você se apropria, você recebe do alto
poder. Foi isso que Jesus nos disse aos apóstolos e ensinou a todos nós quando ele estava às vésperas da ascensão, da ressurreição. Ele disse: me aguardem em Jerusalém. Isso ocorreu quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos no início da ressurreição. Ele disse: me aguardem em Jerusalém, porque sereis revestidos de poder. Poder, o Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai para habitar em nós e nos conceder poder para fazer as coisas que nós naturalmente não faríamos. É por isso que Pedro é um discípulo que sai de uma condição de um covarde, que negou Jesus 3 vezes, que ficou constrangido, com vergonha, que já estava jogando a toalha, desistindo, voltando a pescar. Ele sai daquela condição quando Jesus aparece e o restaura, e ele, de repente, ele se levanta com intrepidez, com ousadia e começa a pregar o evangelho na frente de todo mundo. O mesmo Pedro, a mesma pessoa que tinha medo de passar pelo que Jesus passou, porque foi por isso que ele negou Jesus, porque ele viu o sofrimento que Jesus passou por ele, a tortura, o martírio, o escárnio, e Pedro não queria passar por aquilo. Quando o bicho pega, todo mundo corre, e Pedro foi um dos que correu. Ele não queria viver o sofrimento que Cristo viveu, porque era o que ia acontecer com ele e com os outros discípulos se fossem descobertos. Ah, aqueles ali são seguidores de Jesus, então vai sofrer as mesmas consequências do mestre. Todo mundo correu, todo mundo se escondeu. E Pedro ainda negou, porque ele foi reconhecido, porque ele não queria passar por aquele sofrimento, por aquele suplício. Mas por que aqui, num prazo muito curto, quando Jesus ressuscita, aparece, Pedro de repente muda de uma forma que ele começa a se levantar publicamente e dizer: não, compete servir a Deus do que agradar aos homens. E ele começa a pregar o evangelho com intrepidez, com ousadia, com coragem. E quando ele e João são ameaçados de serem presos, quando estavam pregando publicamente, ele não volta atrás. Ele fala: pode prender, e são presos. E depois eles foram soltos. E eles comemoraram, celebraram, porque eles sofreram por pregar o evangelho. Ali para eles aquela prisão foi vitória, foi motivo de alegria, porque ele reconheceu que foi motivo de publicamente ser reconhecido e ser contado como povo de Deus, como parte do corpo de Cristo. Pedro saiu das trevas e passou a andar, a perseverar na luz. É isso que você precisa fazer: confessar os seus pecados, buscar ao Senhor, pedir que Ele te revista de poder através do Espírito Santo para resistir ao pecado, para ser liberto da tentação, para ser purificado de dentro para fora no seu coração, limpo. Você precisa tirar tudo que é ruim que você está sentindo, que você está pensando, porque isso não vem de Deus, isso não é da parte do alto. Isso não vem do reino da luz. Isso está aí, está entrando em você para te levar a tropeçar e a cair. Quando esses sentimentos, quando esses pensamentos vierem a você, você precisa freá-los. Porque o pensamento chega, você não controla. Mas você não precisa admiti-lo, aceitá-lo, conviver com ele. Você não controla o que você pensa, mas você tem condições de controlar o que aquilo vai determinar com relação às suas atitudes, ao seu comportamento. E isso vai influenciar o que você vai sentir. O nome disso é discernimento espiritual. Faça isso. Busque ao Senhor, apresente a Ele as suas dificuldades, aquilo que você não consegue controlar em você, as trevas que têm tomado conta do seu coração, e você será revestido de luz. Você será purificado daquilo que não presta e que está em você, que está levando você ao pecado. João finaliza dizendo: se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos, porque todo mundo peca. Nós, nesse tempo, nesse plano, nós morreremos, passaremos pela experiência da morte ainda imperfeitos, se não formos revestidos antes de glória pelo Senhor, da libertação plena, total do poder, da presença e do efeito do pecado. Então, em princípio, até que o Senhor Jesus Cristo volte, todos nós pecamos. A questão é que o pecado não pode se tornar uma constante, um hábito frequente nas nossas vidas. O pecado é algo que deve ser admitido de forma ocasional, eventual, quando você não controle, quando você é pego numa situação em que você caia, muitas vezes sem perceber, inclusive, que caiu. Quando você se dá conta de que você errou, que você se desviou dos planos de Deus, que é diferente da pessoa que vive em pecado, vive admitindo o que não presta, o que Deus não aprova e se autodeclarando alguém a quem Deus perdoa. Deus perdoa? Ninguém duvida que Deus perdoa,
Mas Deus reprova uma pessoa que se entrega habitualmente e intencionalmente ao pecado, às práticas reprováveis e que dá isso como justificativa. Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sonda mentes e corações, Ele sabe que eu peço perdão a Ele todas as vezes que eu peco, que eu caio, e está tudo certo. Não está tudo certo. Não é assim que funciona. Se você é pai, é mãe, você tem filhos, você entende o que eu estou dizendo. Quando você perdoa um filho, por quando ele cai, quando ele erra, você espera mudança de comportamento. Você espera que ele realinhe as atitudes dele, que passe a viver de uma forma diferente. Você não vê com bons olhos um filho que é reincidente na mesma prática, tendo você advertido, tendo você ensinado, tendo você mostrado o caminho e dado a ele oportunidade de mudança. Você não vê com bons olhos. Você reprova e você disciplina. E disciplina com mais severidade. Muitas vezes é por isso que tem muita gente que sofre consequências dos seus erros e não entende por que sofre. É porque não aprende a lição. É porque tem oportunidade de ouvir da parte do Senhor o que ele ensina, o que ele espera, e a pessoa até entende, mas não coloca em prática, não muda de vida, não realinha a conduta dela. Então todos nós pecamos, e isso serve para que nós possamos vigiar, ficarmos diligentes, ficarmos atentos a nós, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e vigiar para que nós não caiamos em tentação e ao mesmo tempo discernir quando alguma coisa nos é apresentado na vida a título de prova, porque aí vem da parte de Deus, ou a título de tentação. Porque se aquilo que se apresentar diante de você for uma circunstância que não foi colocada para você cair, para você pecar, pode ter certeza que isso vem da luz. Isso vem para você melhorar. Como um pai que submete ao filho a uma experiência difícil para ele atravessar, para ele crescer, para ele sair do outro lado maior do que o que quando ele entrou. Agora, se o que se apresenta a você, se o que você tem visto, ouvido, sentido, percebido, vivido, te levar a cair, a tropeçar, isso vem das trevas, isso não vem de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa é a fórmula final da purificação, da limpeza interior, para você se libertar desse estado do qual você se encontra agora. Você sabe o que há em você que precisa ser mudado. Você se conhece. Você sabe o que você está sentindo, o que você está pensando. Você sabe quais são as pessoas a quem você tem desejado mal, de quem você tem pensado mal. E isso não provém de Deus, isso não vem da luz. Isso é coisa ruim, isso vem do mal, da parte das trevas. E você precisa se libertar disso para você restaurar a sua comunhão com Deus, porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. Então não adianta você orar, você buscar a Deus, você acreditar que você está em comunhão com Ele, se você permanece nas trevas, se você admite ainda em você e para você sentimentos, pensamentos, comportamentos negativos, comportamentos pecaminosos. Aquilo que não vem de Deus, não vem da luz, te afasta dele. E compete a você fazer a sua parte para você se libertar disso. E você adquire e admite poder para fazer isso quando você não consegue, através da fé, da oração, do sangue de Jesus. Por isso que você precisa clamar e pedir a Ele. Antes da gente encerrar, eu quero te fazer o convite. Separa esse momento no final agora para você fazer um autoexame, uma autoanálise. Sonda o seu coração. Sonda o que há em você que precisa ser limpo, você precisa extirpar. Aquiete o seu coração, elimine qualquer tipo de distração, deixa de lado talvez o que está te atrapalhando e vamos juntos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento de comunhão com Ele. Então feche os seus olhos, se você puder, recline a sua cabeça e presta atenção na sua respiração, porque ela te remete ao seu interior. Concentra em você. Concentra na luz de Deus que está disponível, que está do seu lado, está pronta para entrar e purificar você. Concentra na presença do Espírito Santo em você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Tu és santo, poderoso e digno de toda a honra e toda a glória.
Nós exaltamos o teu santo nome, porque não há ninguém como o Senhor. Os céus proclamam a tua grandeza e toda a criação revela a tua majestade. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, por esse momento na tua presença e pela oportunidade de te conhecer mais a cada dia. Obrigado, porque o Senhor fala conosco, nos ensina e nos conduz pelo caminho da verdade. Agora, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a viver aquilo que aprendemos hoje. Que essa palavra não fique apenas em nossos ouvidos, mas que ela desça e se aloje em nosso coração e se manifeste em nossas atitudes, em nossas decisões e em nossas escolhas diárias. Dá-nos força, Senhor, sabedoria e sensibilidade para praticar a Tua vontade no nosso dia a dia. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por estar comigo hoje. A sua presença aqui mostra o quanto você valoriza estar perto de Deus, quanto você tem buscado a presença de Deus, e isso faz toda a diferença na sua caminhada com Ele. Nós precisamos da palavra e da presença dEle todos os dias. Afinal de contas, o Senhor é o nosso pão diário. Por isso você é meu convidado para estar comigo amanhã para mais um momento na presença do Senhor. Vamos continuar juntos, dia após dia, fortalecendo a nossa fé e aprendendo a viver a vontade de Deus na prática em nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo encontro. Um grande abraço.